Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Hoje eu tô com um cara muito especial aqui do meu lado, mas antes de apresentá-lo, queria falar rapidamente sobre o Estúdio Soul. Se você está precisando de produção de conteúdo profissional, estratégia, tráfego pago, tudo que você precisa para usar o digital para escalar os resultados da tua empresa, que a Code está aqui em cima, fala com a gente que a gente consegue te ajudar. Massa? Hoje eu tô com um cara muito especial, um cliente, um amigo que tem se tornado cada vez mais, Daniel Maia, professor e pós-doutor em Direito na UFC, advogado aí há 20 anos, e uma das maiores referências na área do direito aqui no estado, na cidade. Um prazer imenso te receber, meu querido. Cara, eu queria que tu se apresentasse, eu já queria emendar com uma perguntinha rápida. Por que o direito? Tudo bem, Rafael? Eu queria ser médico quando eu era criança, mas daí percebi que não gosto de sangue, não gosto de roupa branca, não gosto de cheiro de éter. Então pensei, vou fazer outra coisa que possa transformar a vida das pessoas. E aí escolhi o direito. Eu sempre achei que ser advogado era como ser um super-herói. Defende a pessoa do raio, que é o Estado, do raio, que são ações trabalhistas injustas, do raio que vem sobre o empresário, sobre a pessoa física, e o advogado acaba entrando na frente e defendendo as pessoas. Eu acho isso magnífico. Esse teu primeiro contato foi no colégio? Foi alguém da família? Como é que tu se deparou com esse mercado? Porque normalmente, quem é da área do direito, às vezes tem familiar que já é da área do direito, tem escritório na família, para já entrar ali no mercado dessa forma. Pra ti, foi desse jeito? Ou tu meio que foi do zero, assim, tu foi o primeiro da família? Como é que surgiu? Não, eu sou arrimo de família no direito, fui o primeiro, passei no vestibular da Universidade Federal e lá entrei querendo ser juiz. Mas no primeiro semestre eu vi que eu seria um péssimo juiz, porque eu sou muito parcial, sou muito passional, eu não conseguia ver dois colegas discutindo sobre qualquer assunto e não tomar partido de um deles. Eu pensei, não, juiz não dá para eu ser, eu preciso ser outra coisa. E logo na primeira aula do segundo semestre, eu percebi que eu queria ser advogado e advogado criminalista. Eu achei muito nobre você defender as pessoas contra a força do Estado. Né? Você imagina aí, o Estado com toda a estrutura que tem, promotores, delegados, juízes, contra você sozinho. E aí vem um profissional te defender contra tudo isso. Isso é magnífico. Eu vou ser quase um advogado do diabo aqui, viu? Se eu colocar alguma pergunta que tu não quer responder, fala. Que não quer responder, a gente pula o tema, certo? Mas tu falou sobre questão de pegar partido, certo? Não conseguia se ver como um juiz porque tu pegaria partido. Hoje, olhando de fora, o mercado brasileiro, os juízes brasileiros, como tá tudo isso? Tu consegue visualizar isso acontecendo hoje no Brasil, cara? Juízes partidários, juízes pegando lado, ou tu considera ver a justiça brasileira hoje como impartidária? Olha, de modo geral, penso que a justiça ela ainda é impartidária, mas nós temos vários e vários exemplos em tribunais superiores, principalmente, de que decisões são tomadas de modo muito político, de acordo com o clamor público, às vezes, de acordo com um apelo social, às vezes. E isso é muito perigoso, porque gera uma insegurança jurídica. Né? Quando você tem ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que estão sendo hostilizados pela população, alguma coisa está de errado. Porque a população, de modo geral e historicamente, não hostilizava o juiz, se tinha uma referência a magistrados, se tinha até um temor reverencial aos magistrados. E ultimamente não é isso que tem se visto no Brasil. Tu vê isso como uma lateralização política e o juiz vai para uma decisão política ou uma decisão pessoal? Como é que tu consegue ver isso? Porque tu falou assim, né? Muitas vezes eu vejo o juiz ali indo mais para um partido, sei lá, o que a população está pedindo ali, mas no final das contas, se está tendo esse clamor da população contra os juízes, tu não acha que eles talvez estejam fazendo algo mais pensando nele? Sempre será pessoal, sempre Sim. será pessoal. Não pode ser unicamente pessoal, mas todos nós, seres humanos, e os juízes são seres humanos, estamos eivados desde o nascimento às nossas preferências, às nossas situações que não gostamos, e, de modo geral, as sentenças serão baseadas nisso também, ou seja, na experiência que cada um leva. É por isso que juízes novos geralmente tomam decisões baseadas em jurisprudências, ou seja, em decisões já tomadas pelo tribunal, para que ele tenha um norte, ele não tem tanta experiência de vida. E aí, beleza. Aí eu entendi que tu se viu nessa situação de, cara, eu não consigo ser imparcial 100%. E aí foi a hora que tu decidiu ir para advocacia no sentido de advogar? Ou tu pensou em fazer concurso? Porque eu vejo que muita gente que está na área do direito, eles entram no direito sem saber o que vão fazer lá na frente, certo? No teu caso, depois a gente fala sobre conselhos que a gente pode dar para as pessoas, Então, mas no teu caso em específico,
Tu, quando decidiu não ir para essa parte de ser juiz, etc., tu pensou em fazer concurso, tu já queria advogar, tu pensava em ter escritório, tu pensava, tu também é professor, né, hoje, tu pensava em ir mais para a área de ser professor e etc. Como é que foi essa decisão aí na tua jornada? Não, como eu disse, na primeira aula do segundo semestre eu decidi, eu quero ser advogado, eu escolhi ser advogado. Eu não me tornei advogado porque não passei no concurso, até porque eu nunca fiz concurso, exceto para professor da Universidade Federal, onde sou professor hoje. Mas a escolha foi clara, não foi uma falta de passar, uma falta de uma aprovação. Pelo contrário, foi escolha. Eu sou advogado porque eu quis advogar. E o ato do querer advogar, tu já tinha a ideia de querer ter um escritório teu, ou tu sonhava com o ato de advogar, seja no teu escritório, seja no escritório de alguém? Porque no meu ponto de vista, empreender é uma das únicas formas de tu mudar a chave da tua vida na questão financeira, principalmente, certo? Mas nem todo mundo é para o empreendedorismo. Como é que tu visualizava isso na tua jornada? Há 20 anos atrás, Rafa, era difícil ter essas informações e esse estímulo para empreender. Você não tinha a internet como é hoje, você não tinha as redes sociais, você não tinha os mentores que temos hoje disponíveis no mercado. Então, era muito difícil você começar a jornada do empreendedorismo, principalmente na advocacia, que se hoje ainda tem o dogma de que você só conseguirá ser um grande advogado se você tiver alguém na família, se você tiver um escritório já montado para ser advogado. Você imagina 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, eu comecei a estagiar em um grande escritório, na época, aqui em Fortaleza, e fui efetivado como advogado lá. Depois me tornei sócio lá, até o momento que eu comecei a perceber que não combinava mais comigo, com a minha jornada, sair da onde eu saí, para estar na zona de conforto que eu tinha conseguido chegar, não dar um passo além, um passo a mais e colocar o meu nome na placa. Ou seja, montar o meu próprio escritório com o meu nome, com a minha marca e empreender. Mas hoje, com a facilidade de informação e com o estímulo ao empreendedorismo jurídico que está se tendo no Brasil atualmente, muitos jovens já podem encurtar essa jornada e sair da faculdade direto para o seu próprio escritório. Mas, e tu falou assim, a maioria das pessoas acha que para você empreender no direito ou ser um bom um advogado, tem que ter alguém na família. Por que tu acha que as pessoas veem dessa forma, cara, no teu ponto de vista? É medo de se colocar no mercado? É porque no mercado da advocacia tem muita, entre aspas, peixada e etc. Por que tu acha que a galera fala isso hoje? Por que tu acha que isso é um dito popular, quem sabe? Na área da advocacia, principalmente. Porque a advocacia ela é muito feita por networking, ou seja, por pessoas que conhecem outras pessoas, que já conhecem outras pessoas, que te indicam cliente, que te facilitam a entrada em determinados lugares e o acesso a determinadas pessoas e lugares. Então, se você já tem uma família com uma tradição jurídica, é claro que é facilitado isso para você. Mas hoje mudou-se a ótica de que tem que ter alguém na família, não mais. Por quê? Porque a internet facilita tudo. Hoje você consegue se tornar um profissional conhecido pela internet. Antigamente você só se tornava um profissional conhecido pela apresentação de outro profissional. Então, isso ainda existe no direito, mas hoje é bem menos minimizado, está muito mais minimizado do que era antigamente. Eu acredito que assim, o network ele é importante em todas as áreas, né? Não importa se tu vai ser médico, advogado, etc., fisioterapeuta, nutricionista. No teu começo de jornada, o network vai ser importante. No teu ponto de vista, qual a importância do network no mercado do direito, né? Porque a gente vê network demora para ser construído, certo? A gente precisa de tempo para construir network, para conhecer pessoas, etc. No teu ponto de vista, qual a importância do network para um advogado, cara? Porque muitas vezes as pessoas são imediatistas. O cara sai da faculdade hoje de direito, já quer estar pegando um contrato milionário e etc., sem ter network, sem ter nome de mercado e etc. Mas, do teu ponto de vista, a importância do network nos dias de hoje no mercado da advocacia. Eu penso que o network tem duas facetas. A primeira é de te tornar conhecido em alguns meios, em alguns nichos, onde você quer atuar e quer captar cliente. Mas a segunda característica de um bom network é que ele te valida. Porque quando você chega para se apresentar para um cliente, se ele sabe que você já é advogado de fulano ou de Beltrano, ou seja, do networking dele, você já chega validado. Então, assim, o network ele não serve apenas para você ser conhecido, mas também para que as pessoas que conheçam o seu cliente validem você. Legal. Já emendo. Como construir um networking, cara, no teu ponto de vista? Como que a gente faz para criar esse nome de mercado?
conhecer pessoas, ser indicado por pessoas no teu ponto de vista? Visto que hoje tu tem muito nome de mercado, tem muito network, tem grandes empresas na tua carteira, é um dos maiores nomes na cidade, no estado, se eu posso dizer assim. Como é que tu construiu isso? Sem ter ninguém na família. Bom, Se constrói o network. são 20 anos já, né, Rafa, de construção tijolo a tijolo, passo a passo. E o network se constrói assim, com muita calma e com muita franqueza, muita sinceridade. O network do direito é diferente de qualquer outro network. Por quê? Porque o network do direito é baseado na fidúcia, ou seja, na confiança. Você só indica o advogado se você confiar no advogado. Então, não é de massa, não adianta você ficar conhecido por milhares de pessoas na internet se elas não confiarem em você. Então, eu acredito que você precisa ter uma relação franca, honesta com cada cliente, com cada pessoa que você atende, e essas pessoas, num trabalho de formiguinha, vão te indicando e você vai aumentando a sua rede de conexão, de forma que você vai ficando conhecido devagarinho, mas com muita robustez, com uma validação do seu nome de forma muito boa, de muito, Isso, muito isso é forte. muito massa, porque a confiança, no meu ponto de vista, aí a gente entra nessa parte, né, daí. A confiança, ela tem que ser, não só no direito, cara, eu acredito que todo mundo, a venda, ela é pautada na confiança, né? A pessoa primeiro confia em ti, ou no teu produto, ou no teu serviço, para depois ela comprar de ti, em todos os mercados. Na advocacia, eu acho que ainda é mais forte, né? Tem esse negócio da pompa, da pessoa sempre ter que estar, né? Até hoje a gente tem a questão do blazer e etc, não sei o que e tal. Mas trazendo agora para o meu mercado, a confiança, cara, é um dos principais pilares. E hoje as pessoas estão aqui dentro, ó. Internet. A gente tem que conseguir construir confiança até na internet, né? E isso a gente faz por meio da produção de conteúdo profissional e etc. Tu falou que tu começou a trabalhar no escritório, foi crescendo lá dentro ao ponto de se tornar sócio, certo? Nem todo escritório te dá a possibilidade, ou nem toda empresa te dá a possibilidade de crescimento ao ponto de se tornar sócio. Mas a que tu tava te deu essa possibilidade até tu chegar lá. E aí tu falou que não se sentiu mais confortável justamente por você estar confortável nessa situação, cara. O que tu acha que é isso? Esse fato de eu não me sentir confortável mesmo na zona de conforto, atingindo objetivos que pessoas sonham em alcançar, cara. O que é essa fagulha aí dentro de ti? Os americanos chamam de grit. O que é grit? É aquela vontade de vencer. Você, não importa a circunstância que você esteja, mas é uma vontade insaciável de vencer, que faz com que você não tenha limites nos seus sonhos, nos seus objetivos. Então, eu que sou uma pessoa de origem extremamente pobre, que sonhava simplesmente em ter uma casinha própria para minha mãe, para não pagar mais aluguel e morar dignamente, depois comecei a sonhar mais alto e mais alto e mais alto, até no momento que eu vi que tudo que um dia eu tinha desejado, eu tinha muito mais, materialmente falando e profissionalmente falando. E eu vi que aquela vontade estava cada vez mais acentuada, aquela fome de vencer estava cada vez mais acentuada. E eu acho que isso é o que move as pessoas a crescerem na vida. Não é da onde saíram, mas é da onde querem chegar, para onde querem ir. Então, a pessoa tem que ter isso dentro. E não dá para você colocar, ou a pessoa tem ou não tem. A pior coisa do mundo, Rafael, é você ficar empurrando a pessoa. Bora, Rafael, bora captar, bora, Rafael, bora fazer um bom trabalho, bora, Rafael, bora estudar para você vencer na vida, para você pagar um colégio bom para teus filhos, para você dar um plano de saúde bom para tua mãe. E o Rafael tá lá, cumprindo tabela. Não dá. É pior do que empurrar a pessoa. Só tem uma coisa, é ser a pessoa sem vontade. A pessoa que não tem vontade, e o pior, ela tem um lugar no mercado de trabalho. Por quê? Porque o mercado de trabalho absorve essa pessoa sem vontade Sim. também. É a pessoa medíocre que vai ficar ali no mais ou menos, e o tempo vai passar, ela vai envelhecer, e essa vontade que ela já não tem, vai acabar mais ainda. Então, eu acho que é o segredo para a virada de chave na vida da pessoa, é ter uma vontade. Não precisa saber como vai vencer, Exatamente. só precisa acreditar que vai vencer. Não tem como dar errado. Acreditar e querer. É muito importante o querer, porque acreditar a gente fica no campo das ideias, o querer a gente vai pra batalha. Ontem eu tava até falando com os meninos isso, eu falei assim, cara, vocês têm que ser eternos inconformados. Vocês têm que ser inconformados com o momento que vocês estão, com o que vocês conquistaram, tem que ser, cara, pode conquistar o mundo. Tava vendo a palestra do Flávio Augusto essa semana agora, e ele fala assim, cara, eu sou bilionário, multibilionário, certo? Só que até hoje eu sinto a angústia de querer dar certo, de querer crescer, de querer fazer acontecer, eu sou inconformado. Eu acho que isso, aí eu comparo isso com a espiritualidade, né, cara? Eu acredito que a jornada, ela é individual. Não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo, não vai acontecer. O despertar, ele tem que acontecer por algum motivo. Você não precisa saber como, você não precisa saber quando, você não precisa saber onde, você precisa se colocar na jornada. Eu acredito muito nesse formato. E dá medo.
Galera, dá medo, não é fácil. Dá medo, dá angústia, dá ansiedade, dá dor de barriga. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? No final das contas, qual foi o teu principal medo quando tu se tornou sócio de um negócio e tu falou, cara, vou abrir mão disso aqui porque eu quero montar o meu, aumentar o meu nome no mercado. Qual foi o teu medo? Teve medo? Teve, mas o medo me ajudou, e é interessante, porque o medo não era de arriscar empreender, montar um negócio. O medo era de não ir, era de perder o time. Eu pensava assim, quando eu tiver um filho, meu filho vai olhar para mim e vai falar, papai, a história do senhor de vida foi tão difícil, e quando o senhor chegou numa zona de conforto, o senhor parou. Por que o senhor parou? Por que o senhor não empreendeu, não colocou o seu nome na placa, não montou o seu próprio escritório e ficou na zona de conforto, sendo sócio, sendo empregado de um outro escritório? Por que o senhor parou aí? Então, meu medo era esse. A minha angústia era de um filho meu no futuro olhar para a minha história e falar, por que parou? Então, o medo, nesse sentido, me empurrou a fazer. E de empreender, eu nunca tive medo, porque eu sempre pensei, nós somos donos de absolutamente nada. Nós somos apenas administradores, como dizia o Silvio Santos. Nascemos sem nada. E no meu caso, que literalmente nasci numa família que não tinha nada, eu já estava no lucro há muito tempo. Então, assim, a gente nasce sem nada, morreremos sem nada. Temos que administrar nesse meio tempo. Então, eu não tinha filho na época, não era casado na época, então eu tinha que arriscar naquele momento. Qual tu acha que é o principal vilão nessa jornada? De quando o cara tá crescendo na vida, tá empreendendo e etc. Ele chega na zona de conforto. Qual o vilão? Olha, quando a gente fala na teleologia da palavra uniformidade, e da uniformidade à desconformidade, ou seja, você está desconfortável com alguma coisa, é que a sua forma não está cabendo mais ali. E eu acho que o principal é quando a sua forma está cabendo em uma determinada situação. Ou seja, quando o seu querer tá adaptado a determinada situação que você acha que é bom. Como se fosse uma crença limitante que te impede de enxergar o além, o mais que você pode ir. E eu penso que não querer mais em qualquer que seja o seu estágio profissional. Você não querer mais é um ato de egoísmo e de falta de amor ao próximo tão grande, porque você não está pensando na sua mãe, você não está pensando no seu filho, você não está pensando no seu próximo, você não está pensando nos empregos que você pode gerar e nas vidas que você pode transformar. Eu estou tranquilo, estou com o meu saláriozinho aqui, estou com o meu alpiste, como diz o Flávio Augusto, todo dia 5 caindo na minha conta, e eu estou dentro de uma gaiola que o gato não me pega ali, para que arriscar? Só que se você arrisca e você voa, você pode levar junto com você muitas pessoas e transformar. E, Rafael, como é bom, como é gostoso você olhar para uma pessoa e falar, eu transformei a vida dessa pessoa positivamente. Isso é fantástico. Eu estou tendo o privilégio de viver isso nos dias de hoje, já com algumas pessoas que trabalham comigo, Legal. e eu estou vendo a diferença delas, de mentalidade, de postura. Você nota até a postura da pessoa ao falar com mais confiança, porque ela está vencendo, está crescendo. E você participar disso é mágico. Cara, isso é mágico. Eu falo isso pros meninos sempre, cara. É legal porque hoje eu tenho 26, né? Não, garoto, Todo mundo que trabalha aqui comigo é mais novo que eu. O Emerson que tá aqui atrás tem o quê? 23? Tem quantos, Samir? 20 anos. Tem o gestor de tráfego aqui da gente, tem 19 anos. E quando eu tinha a idade deles, cara, eu não tava fazendo nada da vida dele. Tava na faculdade ali, empurrando com a barriga, eu não trabalhava. E eu falo pra eles todo dia, cara, eu queria ter a oportunidade que vocês estão tendo. Não porque eu sou bom. Não é por causa disso. É porque, querendo ou não, eu tenho um pouquinho para ensinar. Na idade vocês não estão fazendo nada, quando vocês estiverem a mim, vocês podem estar muito mais longe. Entendeu? E eu quero poder ser um trampolim. Eu falo para eles, eu quero poder ser um trampolim na vida de vocês, seja aqui na empresa, seja em outros locais. E isso é transformador, cara. Tu me falou sobre, entre aspas, a zona de conforto, né? O principal vilão talvez seja a zona de conforto, de fazer o cara estar ali confortável. O Fábio Augusto também fala que é a gorjeta do empresário, tirando ali a gorjetinha todo mês, né? O lucro é a gorjeta do empresário. Mas qual o principal vilão que pode fazer esse cara quebrar? O cara que empreendeu, O cara que empreendeu e chegou lá. eu acho que o ego. O ego não pode dominar o empresário, o advogado. E a cultura da advocacia no Brasil ela é muito do ego, da pompa, né? O advogado tem que estar ali mostrando muita ostentação na sua vida e tudo mais, de forma a mostrar que venceu na vida, porque senão o cliente pensa, se ele não fez dinheiro nem para ele, como é que vai fazer dinheiro para mim, né? Então, há na liturgia jurídica essa pompa de estar bem vestido, de estar num escritório luxuoso. Entretanto, essa liturgia é necessária para o direito. A gente é um dos medidores da nossa sociedade. Se você venceu na vida, se você é um bom profissional, está ali. Mas o ego que isso traz não pode dominar o empresário. Não pode dominar
o advogado. O advogado tem que estar sempre com os pés no chão, sem sujar os sapatos. Então, não se pode deixar que o ego tome conta e ele comece a se achar muito importante, a ponto de não ser um bom ouvinte para o cliente, a ponto de não se identificar com a dor daquele cliente. Muitos colegas eu vejo errando muito nisso, porque os clientes chegam e me contam isso de outros colegas. Doutor, ele me tratava com frieza, doutor, o meu advogado não se importava tanto. Eu acho que esse é o principal erro do advogado que quer fazer o network, que quer crescer, é tratar o cliente como mais um. Você não pode, porque aquele processo para você, advogado, é mais um, verdade. Só que para o cliente é o processo da vida dele. A angústia, a dor que aquele problema, aquela briga de vizinho, aquela ameaça que ele está sofrendo ali do Estado ou de outra pessoa, está causando a ele, destrói uma família. Então você não pode tratar com frieza. E o ego afasta você. Talvez a maioria dos advogados, ou grande parte dos advogados, tratem com frieza porque eles sempre estão olhando no curto prazo, né? É um caso específico, solto, avulso, não é um cliente recorrente, etc. Agora, entrando mais nessa parte, eu ia deixar mais pra frente, mas vou pegar logo um embalo. No teu ponto de vista, cara, um advogado, um escritório de advocacia, depois eu volto ali pro teu começo do escritório, mas deixa eu só pegar esse gancho. Um escritório de advocacia, ele tem que ter focado mais avulsos, recorrentes, existem formatos, nichar, não nichar, o que que tu acredita? Como foi no teu começo? Se tu errou nesse começo, se tu se acertou mais pra frente, mas para quem tá montando o escritório agora, de advocacia, esse cara tem que nichar, não tem que nichar, ele tem que ser mais full service, né, como chama? É mais avulso, é mais recorrente? Como é que tu acredita hoje, cara? Olha, eu acredito que para quem está começando tem que ser ao contrário do lema da bandeira do Brasil. Primeiro progresso, depois ordem. Ou seja, quem está começando tem que atender o que aparece, claro, para você poder começar. É hipocrisia, seria falsidade dizer, não, você vai começar nichando. Então. Mas nenhum vento ajuda um barco que não tem rumo. Você precisa saber para onde você quer ir a médio prazo. Então, o que eu sugiro? Que você, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu escritório. Eu sempre quis ter cliente high ticket, cliente classe A. Então, eu não poderia atender ramos do direito que são para clientes classe D, como, por exemplo, o direito previdenciário. Geralmente, o direito previdenciário, não estou dizendo que os previdenciaristas não ganham dinheiro, ganham, mas ganham no volume, que não era o meu caso. Eu tinha uma equipe muito pequena, então eu precisava atender menos pessoas, mas com um ticket maior. Então, eu não atendia clientes previdenciaristas. Por quê? Porque geralmente a pessoa que quer se aposentar, ela quer pagar o advogado depois que se aposenta. Eu não podia ficar com aquilo ali. Então eu mirei num público mais seleto que pagava mais. Então eu acredito que o advogado que está montando um escritório, ele precisa saber para onde ele quer ir e nichar não pela área que ele quer atender, mas pela área do cliente dele, a necessidade do cliente. Tem que se olhar, Rafa, sempre para a dor do cliente e não para o ego do advogado. É nichar não pelo nicho específico, mas nichar pelo tipo de cliente que você quer atender. Se é um cliente de ticket mais alto, se é um cliente de ticket mais baixo. E tu falou uma coisa maravilhosa, né? Um barco sem vela não tem vento que leve. Nenhum barco que não sabe para onde quer ir, nenhum vento ajuda um barco que não sabe para onde quer ir. E o problema, no meu ponto de vista, um dos problemas, não só da área da advocacia, mas entrando mais agora, de empresas no geral, né? Mas focando na advocacia. Talvez a galera, quando monte um escritório, não sabe para onde quer ir, né? O cara sai fazendo todo tipo de serviço. Por exemplo, tu falou uma coisa muito massa que eu compacto com essa ideia. Eu quero, sempre falo isso pros meninos, eu quero ter um time enxuto com um ticket mais alto. E tem gente que prefere ter um time inflado com um ticket mais baixo, que aí a margem vai ser menor. Tem uma frase que eu gosto muito: faturamento é ego, lucro é para onde a gente deve olhar, né? A gente olha pro lucro, não pro faturamento. Se tu fatura 200 mil com a margem de 30 mil no final do mês, não é que nada, certo? No teu ponto de vista, existe certo e errado? Existe uma coisa mais fácil, uma coisa mais difícil? É melhor ter uma folha grande de funcionários, etc., pegando vários casos pequenos, ou é melhor o cara ter um timezinho mais enxuto, começar ali com poucos? O que é que tu acredita no sentido de o que é que tu recomendaria para um amigo teu que tá começando no escritório hoje, cara? Olha, eu acredito em qualidade. Se ele não é capaz de ter um time grande, mantendo a qualidade, tem um time pequeno com qualidade. Porque você só pode crescer se você mantiver a qualidade do seu atendimento. Então, assim, comece pequeno, mas com qualidade. E só vá crescendo se você conseguir manter essa qualidade, esse padrão. O que espanta cliente é porta fechada e falta de padrão. Isso em qualquer ramo.
E na advocacia não é diferente. E o que é a porta fechada para a advocacia? É a falta da disponibilidade. É o sujeito ligar para você e você está com o telefone desligado. Você quer ver um advogado perder cliente? E eu vejo muito os recém-formados perdendo cliente assim. É o sujeito ligar e aparecer uma mensagem de volta, dizendo que ele está... que ele vai responder em breve. Sim. Então isso faz perder cliente demais. Porque na advocacia, normalmente, a pessoa precisa do negócio na hora, né? A disponibilidade. Tu me falou uma vez isso, né? Eu não sei se foi com essas palavras, mas se tu quer manter o cliente na casa, esteja disponível, né? A disponibilidade. Qual a importância da disponibilidade e do relacionamento com o cliente, cara? O que faz muito advogado recém-formado perder cliente, Rafa, é a falta da disponibilidade. Qualquer negócio, se tiver porta fechada ou falta de qualidade, o cliente não volta mais. E o que é a porta fechada na advocacia? É a falta de disponibilidade. Você quer ver um exemplo? Passe uma mensagem para um WhatsApp de um advogado ou ligue para um advogado e aí receba de volta uma mensagem de inteligência artificial dizendo: olá, você procurou o doutor fulano e tal, em breve retornaremos o seu contato. Que em breve o quê? A pessoa precisa de você naquela hora. Então, o advogado que quer vencer na vida tem que estar com o celular ligado 24 horas e atender o cliente 24 horas. E acreditem, ele não vai ligar para você 24 horas. Mas na hora que ele ligar é porque ele está precisando. E é aí que você fideliza. Principalmente quem for para a área do direito criminal, que é uma área muito reativa. Aqui no Brasil, ninguém procura um advogado para ajudar a administrar um prêmio da Mega Sena. Doutor, ganhei 50 milhões, quero lhe contratar para me ajudar a administrar. Não. Aqui no Brasil, culturalmente, infelizmente, as pessoas só procuram advogado para consertar um erro que já foi cometido. Então, a advocacia passa a ser reativa e essa reação tem que ser rápida. Então, disponibilidade, para mim, está entre os 4 pilares principais de um advogado que quer crescer. Legal. Aí eu vejo um diferencial teu. Tu fala que a advocacia no Brasil ela é muito reativa. Só que tu é um exemplo de escritório e de profissional que conseguiu criar um modelo preventivo, né? Como é que tu fez isso, cara? Qual a importância disso? Existem formatos de tu conseguir gerar ali no cliente essa necessidade da prevenção? Isso é por meio do relacionamento, do network, da autoridade? Como é que tu conseguiu fazer isso, né? Esses formatos de advocacia preventiva, cara. O Brasil, Rafael, está atrasado em relação à cultura de medicina, por exemplo, 20 anos. Hoje já se tem a consciência de que a medicina preventiva é melhor do que a medicina curativa. Então, assim, as pessoas... Há 20 anos atrás, você mal via alguém na academia. Hoje, até no interior dos estados, se você estiver viajando numa estrada às 5h30 da tarde, você vê as pessoas no interiorzinho, que não tem academia, caminhando com um tênisinho ali na beira da estrada. Por quê? Porque já se criou a cultura de que prevenir as doenças é melhor do que remediá-las. E na advocacia, nós ainda não temos essa cultura. E eu proponho isso na minha advocacia. Eu criei a PUV do meu escritório, que é a Proposta Única de Valor, mostrando ao cliente de que a advocacia não é apenas defensiva, como estamos acostumados. Vou contratar um advogado para me defender. Não, isso está errado. Você tem que contratar um advogado mais do que para te defender. Você tem que contratar um advogado para prevenir o conflito. Você tem que contratar um advogado para atacar por você, para que você não deixe dinheiro na mesa. Então, a PUV do meu escritório, por exemplo, é a seguinte: a proposta única de valor. Defendemos, protegemos e atacamos, se preciso for, por você. Porque as pessoas acham que o advogado é só para defender. Ou seja, você acha que você só precisa de advogado quando a sua empregada processa você, quando alguém bate no carro da sua esposa, quando o plano de saúde nega para você o atendimento. E na verdade não, se você tiver um advogado já defendendo, protegendo tudo isso e atacando você, que é um exemplo de ataque. Você perdeu um voo por culpa da companhia aérea. Processa ela e ganha uma indenização que vai fazer com que as suas próximas férias sejam melhor financeiramente do que a anterior. É dinheiro que você está deixando na mesa. No final das contas, tudo na advocacia se resume a 2 dores do cliente: paz e dinheiro. Se você conseguir dar paz e dinheiro ao seu cliente, você será um advogado de sucesso. Boa, boa. Hoje, no mercado, e aí a gente entra nessa questão também, né? O Brasil, se eu estiver falando besteira, tu me corrige, né? O Brasil é o país no mundo que mais forma advogados, né? Na verdade, o Brasil sozinho forma mais advogados do que todos os países do mundo juntos, né? Como se diferenciar no mercado, cara? O Brasil hoje tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo todo junto.
Só os Estados Unidos têm 200 e poucas faculdades, o Brasil tem 1.200. Então, assim, tá errado. Por quê? Porque estamos criando mais empresários, mais advogados do que empresários, mais advogados do que engenheiros, ou seja, um país que briga mais do que constrói não pode estar indo para frente. Mas isso não quer dizer, e aí eu discordo de você, de que há muita concorrência no mercado. Por quê? Porque tem muitos advogados muito ruins. Tem muitos estudantes que sequer passam na prova da OAB. Então o Brasil forma muitos bacharéis em direitos, mas nem todos que são formados passam na OAB. E dos que passam, nem todos querem advogar. A maioria, eu sou professor da Universidade Federal e tem um estudo que diz que aqui no Brasil 75% dos estudantes de direito de uma universidade federal querem concurso público. Só que não tem vaga para todo mundo no concurso público. Então, você tem um contingente que se formou em direito, que passou na OAB e que não passou no concurso público e que vai advogar por falta de opção. Entretanto, esse advogado que vai advogar por falta de opção, ele não concorre. Por quê? Porque é o cara que se veste mal, é o cara que não tem disponibilidade, é o cara que atende o cliente com má vontade, é o cara que não tem responsabilidade, é o sujeito que não estudou. Então, assim, ele não estudou para passar no concurso. Você acha que ele vai ser um bom advogado? Não vai, porque advogar é muito mais difícil do que qualquer concurso. Simplesmente porque na advocacia você tem que ter algo que não se ensina nos livros e nem se cobra nas provas, que é o trato humano, que é a humanidade. Então isso é difícil. Não há concorrência para quem é bom. E também, cara, o famoso soft skills, né? Eu não gosto dessa palavra, mas soft skills, né? O jogo de cintura. É ser desenrolado, é saber falar, é saber conviver com pessoas, conversar com pessoas. Porque o advogado nada mais é do que esse cara que vai, né? Que ele conversa, que ele vai, que ele pense, que ele idealiza como a gente vai sair dessa, como a gente consegue organizar isso. Quais são os principais erros, no teu ponto de vista, de quem saiu da faculdade agora, ou foi, saí da faculdade, estagiei no escritório, quero montar meu escritório. Quais são os principais erros que um advogado recém-formado comete quando quer montar o escritório? O primeiro é não saber o que quer da vida, ou seja, eu quero ser criminalista, eu quero ser high ticket, eu quero ter uma sociedade de. Você tem que saber o que você quer a longo prazo e traçar um mapa para isso. Não vá no improviso, eu vou montar um escritório com um sócio, um colega meu de faculdade, porque é muito meu amigo. Não. Monte um escritório de acordo com o que você quer a longo prazo. A longo prazo você quer ser um dono de escritório sozinho? Monte um escritório sozinho. A longo prazo você quer ter um escritório com sociedade, com um colega? Monte com sociedade. Mas pense sempre a longo prazo e seja um poliglota dentro da sua própria língua. Mais importante para um advogado no Brasil do que falar outras línguas é falar várias línguas dentro da mesma língua. Como assim? É saber se portar perante um desembargador com a mesma desenvoltura que consegue falar com uma pessoa simples. Porque as linguagens são diferentes. Eu tive um professor de português que ele dizia assim, que não adianta você ter um português erudito para jogar futebol na praia, porque você não vai falar vinde a mim, zagueiro. E também não adianta você ter um português chulo para ir despachar com o juiz, que você não vai chamar o juiz de cara. Então você precisa ser um poliglota dentro da própria linguagem. Isso é muito importante, né? Não deixa de ser uma soft skill, né? Saber se portar nos ambientes certos da forma correta. É ser como se fosse um camaleão. Saber se enquadrar, saber se camuflar, saber entrar. E de verdade, se importar com o outro. De verdade. Se importar. Cliente é cliente. Cliente não é amigo, cliente não é família. Mas cliente, ele precisa que você, francamente, de modo sincero, se importe com ele. Isso é o diferencial, para mim, um dos maiores. Advogado tem muito, mas o advogado que, francamente, perde sono pensando no processo do cliente, é a humanidade que eu digo. Humanidade cheira. Humanidade e coragem tem cheiro. A gente precisa ter um advogado que realmente se importa, que você percebe que ele está sentindo a sua dor ali. Se for na área criminal, por exemplo, a gente diz, tem que pisar na lama sem sujar os sapatos, ou seja, tem que se sentir naquele ambiente delituoso de acusação de crimes sem ser o criminoso, mas tem que se importar ali, tem que se colocar no lugar. Cara, isso aí é muito verdade. Eu falo isso porque não só para advocacia, cara, para todo o segmento, tem que se colocar no lugar do cara e se importar de verdade com esse cliente. Eu trago um caso muito legal porque uma das coisas que me fez crescer no meu mercado, graças a Deus, cara, é a honestidade. Em que sentido? Fora honestidade nos âmbitos gerais. Mas quando eu peguei o meu primeiro cliente grande de verdade, e eu fui gravar material com ele, eu fui produzir ele, eu olhei para ele e falei assim, cara, tá péssimo.
Aí ele, caramba, era isso que eu precisava. Todo mundo na minha equipe fala que tá maravilhoso, eu não aguento mais esse pessoal falando que eu tô perfeito, que eu tô bom, eu não tá ruim. Tu consegue fazer melhor. Tu pode fazer mais, vamos fazer daquele jeito, vamos fazer do outro jeito. O cara, macho, era isso que eu precisava, cara, era isso. Era esse formato que eu precisava. É ser franco, é ter alguém que se importa comigo, que não vem aqui, bate o horário, combinamos 2 horas de gravação, é 2 horas de gravação. Cara, se for necessário ficar 10, a gente vai ficar 10, mas vamos fazer direito. E vamos fazer o melhor. No teu ponto de vista, perfeito, entendi os principais erros. Agora eu vou montar o meu escritório. O que que eu preciso ter para montar meu escritório? Quais são os principais investimentos? Quais são os principais pilares que eu tenho que me preocupar para eu entrar no mercado de forma profissional, cara? Assim, minimamente profissional, né? Bom, tudo vai ser limitado pelo quanto você tem de disponibilidade financeira. Mas mesmo que você parta de uma disponibilidade financeira pequena, porque você está começando, a localização para mim é fundamental. Você tem que estar localizado não no bairro mais nobre da sua cidade, mas no bairro onde o seu cliente vai. Então veja, se você escolheu o nicho de mercado high ticket, você precisa estar num bairro nobre. Se você escolheu um nicho de mercado onde as pessoas vão pagar menos para você, você tem que estar mais na periferia. Ou seja, não adianta você estar na Faria Lima, em São Paulo, para atender trabalhadores de ações trabalhistas individuais. Não vai dar certo. Assim como não adianta você estar em um bairro periférico para atender o grande empresário, que ele não vai estar. Então, para mim, o primeiro grande ponto é você estar bem localizado. Segundo grande ponto é você ter disponibilidade. Tem que estar com o celular ligado, tem que ter uma equipe que atenda no horário que o cliente precisar. Você não é um vendedor de sapato que tem hora para entrar e hora para sair. Você é um advogado que está ali para atender uma emergência, para atender uma dor, para atender uma angústia. Então, você tem que se adequar ao cliente. Eu engordei 9 quilos, quando montei o meu escritório, porque resolvi montar numa área nobre, aqui de Fortaleza, e a obra demorou um pouquinho. Todo mundo sabe que obra chama acabamento, porque acaba é com o dono, né? Não é porque está acabando a obra, não. E a obra demorou um pouquinho para ficar pronta. E aí eu começava a atender meu cliente aonde ele quisesse. Então, alguns clientes me convidavam para ir para um café. Eu ia, e teve dia de eu ir para 3 cafés com 3 clientes, e eu adoro doce. Então, eu tomar 3 afogados, em 3 dias engordei 9 quilos, me adaptando ao cliente. Você tem que ser um camaleão, tá à disposição do cliente. Então, localização e disponibilidade. Isso, para mim, são os pilares iniciais. Quando esse cara vai montar o escritório dele, certo? Na advocacia, isso é muito forte e eu quero saber teu ponto de vista sobre. Eu tenho o meu escritório, mas eu tenho o meu nome pessoal, certo? Branding pessoal. Eu uso os dois juntos, coisas separadas, depende da estratégia. Qual a importância do branding pessoal, da postura do advogado em si, que está à frente do negócio? Como é que tu visualiza isso? Eu penso que toda empresa, não importa se é um escritório de advocacia que tem um advogado e uma secretária somente, ou se é a Apple ou o McDonald's, não importa o tamanho da empresa, por trás dela tem pessoas. Quem assina o cheque, hoje em dia nem é mais cheque, né? Quem faz o Pix é uma pessoa, não é uma inteligência artificial. Então, não importa qual seja a marca, eu acredito muito na pessoalidade. A pessoalidade do dono tem que estar presente no atendimento do cliente, tem que estar presente no padrão do atendimento do escritório. Então, eu acho que há uma espécie de, não confusão, mas similitude entre a empresa, a pessoa jurídica e a pessoa física do dono. Não adianta, principalmente para o advogado, ter uma marca boa, ter uma marca consolidada ou tentando se consolidar com o escritório de respaldo, se ele, na sua rede social, faz tudo ao contrário do que ele prega. Tem que ter uma coincidência, uma coerência de atitude, de postura, de princípios, principalmente, para que as pessoas possam contratar. Ninguém contrata um escritório. As pessoas, no fundo, contratam uma pessoa. E aí, entrando nisso, tu é um cara de mercado e principalmente tu é um cara de resultado, certo? Entrando nessa questão de redes sociais, como é que tu visualiza esses empresários de palco, ou esses advogados de palco, cara, esses advogados de rede social, esses caras que fingem ser, mas não são. No teu ponto de vista, tu que é um cara de mercado, tu que é um professor acadêmico e uma grande referência na advocacia. Como é que tu vê esses advogados de palco, de internet? Eu penso que tudo que não é resultado, para mim, é desculpa. Então, assim, você pega um advogado que tem 2 milhões de seguidores, mas que não ganhou um grande processo, não tem um grande cliente. Ele não é advogado, ele é um blogueiro, ele é uma pessoa de internet com sucesso naquilo que está fazendo, mas não advogado. De outro lado, você pega um advogado que está ali usando um tênis na hora de atender o cliente, está usando vestimentas inadequadas na hora de despachar com o juiz. Ele é um modelo.
mas ele não é um advogado. Eu penso que a advocacia ela exige uma certa liturgia, e isso é necessário para que os jovens não confundam a internet entre ser um fim e ser um meio. A internet ela tem que ser um meio para o advogado aparecer, e não um fim. O advogado não pode ser blogueiro. O advogado ele tem que usar a internet para mostrar para o cliente dele a vida dele, de modo a validá-lo, e não de modo a transformá-lo num blogueiro. Para mim, eu acho que tem muitos advogados que usam a carteira de. Eles têm a carteira de OAB, mas não são advogados. É diferente. Tu, como professor da UFC, que tá ali perto de pessoas que ainda nem se formaram, pessoas que ainda estão na jornada, certo? Tu consegue visualizar o tipo de gente, certo? O tipo de gente que tá ali, o tipo de gente que tá estudando, e consequentemente essas pessoas são as pessoas que vão vir pro mercado, certo? E tu tá no mercado. Como é que tu visualiza a entrada dessas pessoas, o futuro da advocacia no Brasil, principalmente fora isso, né? Pelo fato do Brasil ser o país no mundo que mais tem faculdade de advocacia, de direito, etc. Blá, blá. Como é que tu visualiza o futuro da advocacia no Brasil? Vai ser mais fácil? Vai ser mais difícil? Eu visualizo de uma forma muito simples, no meu ponto de vista, não só na advocacia, mas em todos os mercados. As pessoas que estão vindo dessa nova geração, é uma geração muito fraca. Muito fraca. Pra ter ideia, cara, eu nem. Dos meus amigos de colégio, de faculdade, eu falo com dois. Com um. Porque a galera não quer nada com a vida, cara. Não consegue nem se comunicar. Não consegue nem se comunicar. Eu não tenho coragem de pegar um amigo meu da faculdade e botar pra sentar com meus clientes. Eu sei que vai sair besteira dali da boca dele e eu vou me envergonhar na frente dos meus clientes. Como é que tu vê o futuro da advocacia, já que tu tá lá dentro da faculdade, cara? Olha, eu tenho o privilégio de dar aula numa universidade federal, onde o material humano é um dos melhores do país. Mas eu acho que nunca foi tão fácil, nunca teve uma geração com tanta facilidade para vencer na vida como essa. Simplesmente porque é uma geração de muitas pessoas medíocres, medianas. Então, você não precisa fazer muita coisa para você se destacar. Basta que você tenha um pouquinho menos de antifragilidade. Você tem que ser um pouquinho antifrágil diante das dificuldades e das cobranças. Nós estamos numa geração que, se você pegar um estagiário e você pressioná-lo, você cobrá-lo, ele se sente constrangido. Se você não cobrá-lo, ele se sente abandonado. É uma geração muito frágil, quando, na verdade, a cobrança é o maior sinal de respeito que alguém pode ter. Eu só cobro em quem eu acredito. Se eu não acredito na pessoa, eu desisto dela. Se eu cobro a pessoa, é porque eu acredito no potencial da pessoa. E essa geração é uma geração de muita informação superficial, de muitas pessoas se formando, poucos advogados, ou seja, é uma geração de extremo, onde se tem muito de muita coisa e pouquíssimo de qualidade. Então, é uma geração que tem a sorte, tem um privilégio e tem como é que pode dizer? Ela, de um lado, ela tem um privilégio e de outro, ela tem a maldição de ser a geração que mais facilmente vai vencer na vida. Quem quiser vencer na vida. Entretanto, é uma geração fracassada. Então, para quem quer vencer na vida, não se insulta com isso, de que é uma geração frágil. Pensa, graças a Deus que é frágil, porque se eu me tornar antifrágil, eu vou vencer na vida. Então, eu acho que a advocacia, ela está muito bem encaminhada. Será uma geração de grandes advogados. Tu acha? Nos próximos 20 anos, teremos grandes advogados. Por quê? Porque vai ser fácil se destacar. Eu acho que é muito fácil se destacar no Brasil, porque todo mundo é medíocre, a maioria, a grande massa é medíocre, 99% das empresas são medíocres. Se tu fizer um pouquinho a mais, mandar uma mensagem de bom dia, dar um presente, entregar o que tu prometeu no prazo que tu prometeu, tu já é um destaque no mercado. Mas tu acha que isso é um problema social, da sociedade em geral, cara? Um problema, sabe, da sociedade brasileira hoje, com a forma com que a gente vem construindo nosso país como nação, do teu ponto de vista? Olha, nós estamos numa sociedade que não entendeu a internet. Nós somos leigos na internet. Vou te dar um exemplo. Você pega um adolescente na Noruega ou na Suécia que está lá se manifestando por direitos ambientais, está lá enfrentando a polícia pela questão climática e está dizendo que você não deve se subordinar a qualquer tipo de trabalho. Só que esse adolescente está na Noruega com estudo garantido, com a casa garantida, com o sistema de saúde garantido, com a família rica. Aí você pega um adolescente aqui do interior do Ceará, que não tem saúde, não tem educação, não tem escola, não tem trabalho,
e ele vê esse cara lá da Noruega dizendo que ele não deve se sujeitar, que ele deve trabalhar de forma livre, que ele deve trabalhar a hora que ele quer. Meu irmão, a realidade é diferente. Então eu acho que o grande problema hoje social é de que a internet possibilitou que a gente tenha acesso a informações de qualquer lugar do mundo de modo simultâneo. Entretanto, as informações elas devem ser colocadas de forma local. Você não pode se inspirar na Greta Thunberg lá da Suécia, da Noruega e querer fazer a mesma coisa aqui no Parque do Cocó em Fortaleza. Você não vai conseguir. Então assim, nós precisamos nos inspirar, espelhar em pessoas, em situações locais. É um erro da internet a comparação, né, cara? Isso pode ser muito bom para algumas poucas pessoas, a pessoa se compara e fica mais animada para ir atrás, pô, aquele cara ali, o meu foco é ir naquele cara e tal, vou crescer seguindo ele. Mas a grande massa não é assim, né? A grande massa se compara no sentido negativo da coisa. Ah, meu Deus, eu quero ser que nem ele, não sei o quê, não sei o quê. Rafael, eu sou fã da cultura norte-americana, porque assim, nos Estados Unidos, se você faz sucesso, uma editora te procura para você lançar um livro contando como é que foi a sua jornada, para inspirar os outros norte-americanos, e eles compram o livro e vão se inspirar em você. Assim foi, por exemplo, com o Michael Jordan. Basta assistir o filme do Michael Jordan que você vê isso. Entretanto, aqui no Brasil, se você faz sucesso, quem está perto de você tem raiva do seu sucesso. A pessoa não pensa, cara, eu vou copiar esse cara e vou fazer melhor. Não, a pessoa pensa, como é que eu faço para derrubar esse cara? Então aqui nós Cultura da acabamos, inveja, né? é a cultura da inveja, é a cultura de derrubar você, e isso é muito ruim, Isso é muito ruim, muito ruim, cara. Isso muito é ruim. muito ruim. Oh, você quer ver um Se detalhe cercar de como é muito pessoas legal? assim. Eu adoro o jeito como vocês aqui da Soul atendem o telefone e mais como vocês passam as mensagens para os clientes de vocês. E eu sou cliente de vocês e vejo isso. Num texto escrito, a gente sente vocês sorrindo. Num texto escrito, dá para sentir vocês sorrindo. Por mais que muitas vezes vocês nem estejam sorrindo de verdade, mas vocês se forçam a dar um bom dia com aquela energia positiva. Isso faz toda a diferença. Cara, e é legal ouvir isso, e os meninos estarem ouvindo isso, porque isso está escrito no nosso livro de cultura da empresa. O sorriso é um dos pilares principais da nossa empresa. Atender sorrindo, falar sorrindo, escrever sorrindo, tá lá escrito. Escrever sorrindo e receber sorrindo. O sorriso vende, no final das Vende. contas. Tal qual sua roupa, tal qual seu posicionamento, tal qual a forma como você fala. Para finalizar, cara, duas perguntinhas já estão passando do tempo. Primeiro, se a gente pudesse pensar num passo a passo para quem quer montar um escritório. Seu primeiro escritório, cara, de advocacia, o que que tu falaria para esse cara? Olha, eu falaria que se você está querendo montar o seu escritório de advocacia, você tem que se espelhar em quem já montou e deu certo. Então siga, cole em alguém que já fez e deu certo. Não vá tentar inventar a pólvora. É muito mais fácil, mais barato e muito mais eficiente que você veja os passos de quem já fez e deu certo. Procure um mentor. E quem deu certo na advocacia. Não naquele cara que deu certo na internet, que ganhou dinheiro vendendo curso para advogados. Se você quer vender cursos para advogados, se espelha nesse cara. Mas agora, se você quer dar certo na advocacia, se espelha num cara que deu certo na advocacia. Exatamente. Não adianta você querer andar de Lamborghini e pedir conselho para quem anda de Palio, porque você tem que se inspirar naquele nicho que você quer atingir. Então, às vezes, tem muitos blogueiros, muitos vendedores ensinando como ficar rico, ensinando a como montar o escritório de advocacia, e aí você olha para ele e fala, qual é o escritório dele? Tem quantos trabalhando com ele? Quem são os clientes dele? E o sujeito é um blogueiro. Tem advogado com 2 milhões de seguidores. Com 2 milhões de seguidores no Brasil, e não tem um cliente famoso, não tem um cliente grande, não tem uma sede de escritório. Tem advogado dando entrevista, Rafael, todo dia em meios de televisão e internet. E você vai ver, ele não tem um escritório, uma sala para atender. Esse advogado não pode inspirar quem está querendo montar um escritório. Se nem ele tem, se ele não fez dinheiro para montar nem o escritório dele, você acha mesmo que ele vai ensinar você a ter um escritório de sucesso? Não. Uma pergunta bate e volta: network e internet. Network. Por quê? Porque as pessoas compram pessoas, pessoas não compram imagens. Então você tem que ter confiança na indicação. Algumas pessoas até compram imagem, mas não é o público que paga, né? Tu falou isso uma vez pra mim, né? Se tu quer ganhar O grande empresário não vai procurar um advogado no Google, o grande empresário vai procurar outro grande empresário para pedir pra indicação. pedir indicação. Isso é muito verdade, cara. Isso é muito verdade. Dani, primeiramente, cara, prazerzão te receber. Eu tenho uma última pergunta que eu sempre finalizo com ela, e ela pra mim é uma das mais importantes, assim, porque ela é um aprendizado pessoal pra mim. Antes de falar ela, em relação ao network, tem uma frase que eu gosto muito que é: quer fazer um bom network, cara? Seja interessante antes de parecer interessado.
Primeiro agrega pro cara. Seja Entrega. interessante, não interesseiro, né? É, seja interessante antes de ser interesseiro. No final das contas, o interesse sempre vai existir. Tu tá com tua esposa por causa de interesse. Eu tô com minha esposa por causa do interesse. Ela agrega pra mim, ela me faz feliz, é o interesse, no final das contas. Mas antes eu tenho que ser interessante pra ela. Então seja interessante antes de ser interessado, assim você vai conseguir construir grandes relações. Pra finalizar, cara, já deixa tuas redes sociais aí, quem quiser te encontrar, porque eu quero finalizar com essa pergunta. Quem quiser te encontra onde? Me encontra no Instagram, @Daniel Maia Advocacia. O Instagram é aberto, mas gostaria muito que vocês seguissem, porque lá tem dicas de direito, de empreendedorismo e, fundamentalmente, lá tem o dia a dia de um escritório de sucesso. Então, se você quer seguir os passos de quem fez e deu certo um escritório de advocacia, siga @Daniel Maia Advocacia. Perfeito. Quem quiser nos encontrar, Estúdio Soul, com E no começo, Estúdio Soul, SOW, e @Brandão, para me encontrar no pessoal, @Brandão com 2 Os no final. Cara, para finalizar, se tu pudesse dar um único conselho para ti com 18 anos, o que tu falaria? Poxa, me pegou, tem que pensar aqui. Com 18 anos, o que eu falaria para mim? Não, eu acho que eu falaria para siga, não tenha medo. Vai dar certo, é só não desistir. Siga, 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 siga. Keep walking. Keep walking. Cara, prazerzão te receber aqui. Valeu, Rafa. Foi um papo muito bom. Tamo junto, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, comenta, curte. E é isso, até o próximo. Valeu.